Capítulo 5 da rescisão. Artigo 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias, no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ser especificada a natureza de cada parcela, paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas parcelas. Parágrafo 4º. O pagamento a que se fizer jus o empregado será efetuado, inciso 1, em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes. Inciso 2, em dinheiro ou depósito bancário, quando o empregado for analfabeto. Parágrafo 5º. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado. Parágrafo 6º. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Parágrafo 8º. Sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A, a inobservância ao disposto no parágrafo 6º sujeitará o infrator ao pagamento da multa em favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, exceto quando comprovadamente o empregado der causa à mora. Parágrafo 10. A anotação da extinção do contrato na carteira de trabalho e previdência social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. Artigo 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Artigo 477-B. Plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes de relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Artigo 478. A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de um mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou superior a 6 meses. Parágrafo 1º. O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência e, antes que se complete, nenhuma indenização será devida. Parágrafo 2º. Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base 25 dias. Parágrafo 3º. Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de 200 horas por mês. Parágrafo 4º. Para os empregados que trabalhem a comissão ou que tenham direito a percentagens, a indenização será calculada pela média das comissões ou percentuais percebidas nos últimos 12 meses de serviço. Parágrafo 5º. Para os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço feito, a indenização será calculada na base média do tempo costumeiramente gasto pelo interessado para a realização de seu serviço, calculando-se o valor do que seria feito durante 30 dias. Artigo 479. Nos contratos que tenham termo estipulado,
O empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe o título de indenização e por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo de indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Artigo 480. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que este fato lhe resultarem. Parágrafo 1º. A indenização, porém, não poderá exceder aquela que teria direito o empregado em idênticas condições. Artigo 481. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito, por qualquer das partes os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Artigo 482. Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Alínea A. Ato de improbidade. Alínea B. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Alínea C. Negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência a empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. A linha D. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. A linha E. Decídia no desempenho das respectivas funções. A linha F. Embriaguez habitual ou em serviço. A linha G. Violação de segredo da empresa. A linha H, ato de indisciplina ou de insubordinação. A linha I, abandono de emprego. A linha J, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. A linha K, ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. A linha L, prática constante de jogos de azar. A linha M, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado à prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional. Artigo 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, a linha A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. A linha B, for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. A linha C, correr perigo manifesto de mal considerável. A linha D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. A linha E, praticar o empregador os seus prepostos contra ele as pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. A linha F, o empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. A linha G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Parágrafo 1º. O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Parágrafo 2º. No caso de morte do empregador, constituído em empresa individual,
é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Parágrafo 3º. Nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final decisão do processo.